O deputado Raul Marcelo do PSOL agora vai encaminhar o requerimento de inversão, de autoria do deputado Barros Munhoz, líder do governo, por 10 minutos, lembrando que a sessão já foi prorrogada por 2 horas e 30 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, queria primeiro, senhor presidente, fazer aqui uma consideração sobre a entrevista do presidente da Casa no Estadão de hoje, dizendo que acha muito os 10 minutos para encaminhamento das matérias por parte dos partidos, através das suas lideranças. Eu queria externar aqui nosso posicionamento, senhor presidente, que nós entendemos que, inclusive, os 10 minutos é muito pouco tempo para o encaminhamento de matérias importantes como essa. É claro que, inclusive, esse parlamentar acompanha o debate da reforma do regimento interno e nós temos o entendimento também que talvez possa ser ajustado aí o tempo que cada parlamentar tem para falar sobre os projetos de lei. Agora, é intocável na nossa avaliação mexer-se no tempo de encaminhamento das bancadas, independente do número de partidos, porque o partido representa um setor da sociedade, uma visão, uma ideologia, e é fundamental que todos os partidos possam externar aqui a sua posição. É claro, até porque a base do governo dificilmente fala. Nós temos aí poucas inscrições da base do governo para discutir essa matéria, e até agora não vi nenhum encaminhamento feito pelos partidos que dão sustentação ao governo Serra sobre esse projeto específico. Portanto, é uma prerrogativa que é utilizada pela minoria e na nossa avaliação deve ser mantida. Queria rechaçar aqui a posição que foi colocada hoje no jornal Estado de São Paulo, o Estadão, externada pelo atual presidente da Assembleia Legislativa. Segunda questão, senhor presidente e senhores deputados, é sobre o assodamento do governo do Estado, externado aqui pela base do governo para aprovar esse projeto de lei. Eu queria colocar que muitas questões ainda estão obscuras. Eu acompanhei hoje a reunião do Colégio de Líderes, em função da ausência do nosso líder, o deputado Carlos Gianazzi, e teve a vinda hoje do presidente do metrô, do secretário adjunto dos transportes, João Paulo, e ali foi feita uma explanação sobre a situação específica desse empréstimo. E várias questões foram levantadas, inclusive uma que, na minha avaliação, de uma gravidade tremenda, que é uma nova explicação sobre o empréstimo, que está pensada ao projeto de lei, foi feito nos últimos dias. Nós nem tivemos acesso, eu tive a oportunidade de começar a ler agora uma nova justificativa do metrô sobre a necessidade desse empréstimo. Nem no SPL, que na minha avaliação é a forma mais republicana, porque toda a documentação sobre o projeto de lei tem que estar na internet, tem que estar pensada ao SPL, tramitando de forma online na rede de computadores. Não está, não está também nas dispensas da casa, está apenas aqui no projeto de lei. E hoje que nós tomamos conhecimento, tive conhecimento também, e não tinha, eu acho que é importante esse debate, e acabou que tendo um comprometimento do metrô, espero que isso seja levado a sério, que é uma explicação detalhada da planilha. Porque o principal argumento que está colocado hoje qual é? É que, se não obstante toda a investigação que deveria ser feita, e não foi, apenas 2 comissões, um relatório extenso da bancada do Partido dos Trabalhadores, eu queria aqui fazer esse registro, que eu tive a oportunidade de ler, de 71 páginas sobre a situação do metrô, e uma comissão que foi montada aqui, que produziu um relatório que, em relação aos fatos, tem apenas 5 páginas, tratando dos fatos. Até chegar nos fatos, fala da montagem da comissão, do acidente, enfim. Mas mesmo a bancada do PT, que na época produziu esse relatório, um relatório que avançou na nossa avaliação, colocou ao final a necessidade da abertura da CPI. Portanto, nós estamos aprovando mais recursos para o metrô, linha amarela 4, e no entanto a CPI, que deveria ter sido instaurada, até agora não foi. Então, senhor presidente, se não bastasse essas questões obscuras que ainda estão por detrás do acidente, e também as questões contratuais, esse novo tipo de contrato que são as PPPs, o atual empréstimo ainda não foi todo ele justificado. O pessoal do metrô disse hoje na reunião que é em função da mudança cambial, que é preciso aí de um aditivo de mais de 450 milhões de dólares para poder fazer face à valorização do dólar diante do real. No entanto, aí fica a grande questão, e a iniciativa privada? E a iniciativa privada?
Porque da forma que está se avançando, nós tivemos um primeiro empréstimo, 940 milhões de dólares do governo. Depois, com as compras dos trens da linha C da CPTM, mais 180 milhões de dólares. Um aditivo no contrato de mais 200 milhões de dólares. E agora mais esse empréstimo de 450. O dado concreto é que o governo do estado vai dar entrada, está entrando com 85%, e a iniciativa privada com apenas 15% para viabilizar ali as obras do metrô, que depois, através da parceria pública e privada, vai também ser destinada a sua operação ao consórcio, que vai operacionalizar a linha e vai poder aumentar de forma anual as passagens, e se tiver prejuízo na operação da linha, o estado vai cobrir. Foi dito hoje na reunião que a iniciativa privada também teve, com essa mudança cambial aí, em tese, um prejuízo de 550 milhões. Ou seja, entrou com 550 milhões de reais, que estava previsto inicialmente 340. Então, é necessário que essas planilhas cheguem aqui à Assembleia. Eu queria aqui fazer a minha fala, senhor presidente, dizendo que esse assodamento, ele, na nossa avaliação, ele está equivocado. E também está retirando prerrogativas do Parlamento de São Paulo. Na medida em que faz com que a base do governo e também todos nós da oposição votemos o projeto sem ter um acúmulo de informações necessário para a aprovação do projeto e para a sua discussão. E também para aqueles que querem votar contrariamente ao projeto, que tem divergência, como é o nosso caso, não só a modalidade portas fechadas, que é a modalidade torniquet, como também uma discussão mais de fundo sobre o papel do Estado, que é a modalidade de contrato criada, que são chamadas aí de PPP, parceria pública e privada. Portanto, senhor presidente, é necessário, e teve um comprometimento da direção do metrô e do secretário adjunto dos transportes, João Paulo, de que vai enviar a essa casa mais detalhamento sobre essas mudanças e sobre também esse empréstimo, de forma que, na nossa avaliação, é necessário esperar. É por isso que nós estamos encaminhando de forma contrária à aprovação desse requerimento, que, em última análise, vai forçar a aprovação e a discussão do projeto e a sua respectiva aprovação em função de uma maioria folgada que o governo tem nesse exato momento e construiu em torno dessa matéria, que nós entendemos que vários deputados, inclusive, vão acabar votando sem ter essas informações, inclusive aqueles que estão em oposição. Eu fiquei surpreso de saber que o metrô fez uma justificativa do empréstimo e a pensou, e nós só tivemos notícia no dia de hoje. E a maioria esmagadora dos deputados também, com certeza, nem sequer tiveram acesso a esse documento do metrô, justificando esses 450 milhões de dólares de empréstimo. Portanto, senhor presidente, na nossa avaliação é necessário que não só a construção da audiência pública, que foi a sugestão do Enio Tato aqui nessa tribuna, é necessário que aconteça, mas mais do que isso, que as planilhas que comprovem de fato que houve gastos por parte da iniciativa privada, porque a legislação que criou a PPP é muito clara, diz que o governo entra com 70% da obra e a iniciativa privada com os outros 30%. Nesse caso, da linha amarela, linha 4 do metrô, o que nós estamos vendo é uma ilegalidade. Por quê? Porque a iniciativa privada está entrando com 15% da obra e o governo do estado com 85% da obra. Se não bastasse as outras questões que dão conta da operacionalização depois da linha amarela, linha 4 do metrô. Mas o pior, na nossa avaliação, é que ainda existe um processo muito grande de necessidade de informações que a casa precisa ter esse acesso. Não dá para apreciar essa matéria na nossa avaliação sem ter essas informações. Eu queria poder ter tempo para apreciar. Deputado Rafael, eu gostaria de ter tempo para poder não só terminar de ler o documento do metrô justificando esse empréstimo, mas também o acesso às planilhas. Porque o que foi dito na reunião do Colégio de Líderes hoje é que a iniciativa privada teve um aumento nos seus gastos também, em torno de 550 milhões de reais, muito além do que estava sendo previsto inicialmente. Eu quero ver essas planilhas para poder me posicionar sobre essa questão. Então, senhor presidente, eu gostaria aqui, para finalizar, dizer desse assodamento. A vinda do Papa ao Brasil e particularmente a São Paulo não é motivo
para que a Assembleia Legislativa, de forma assodada, aprecie essa questão. Nós precisamos de mais tempo na nossa avaliação para poder ver as planilhas que dizem respeito ao aumento do gasto da iniciativa privada e também poder ler esse documento com mais tempo para poder fazer uma avaliação dessa nova justificativa do metrô, que é diferente da justificativa inicial que foi apensada ao projeto de lei, o PL 72, que é o PL que solicita autorização legislativa para que seja feito esse empréstimo ao Banco Mundial e aos bancos japoneses de 450 milhões de dólares. Então, tenho dito, senhor presidente.